Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar aplicações das leis de Newton e a força de atrito. Nós vimos que Newton ele elaborou 3 leis e na segunda lei dele ele fala sobre a força. E quando ele fala de força, nós temos 2 fórmulas muito importantes. Nós temos o força meu amor, que é o FMA, e o peso. Peso é igual roupa, né? PMG. Ou é P, ou é M, ou é G. Então, nós temos aqui a força é medida em Newton. Nós temos a massa é medida em quilograma. E nós temos a aceleração, que é medida em metro por segundo ao quadrado. Na fórmula do peso, o peso é medido em Newton. O M também é massa, né, em quilograma. E o G aqui, gravidade. Também é uma aceleração da gravidade, que é em metro por segundo ao quadrado. Então, essas forças, elas vão ser aplicadas em 4 situações muito importantes, que eu separei aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto caso. O primeiro caso, o que eu tenho? Eu tenho 2 blocos sendo empurrados por uma força. O bloco A e o bloco B. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho força igual a massa do A mais massa do B, ou seja, massa total vezes aceleração. Se o exercício perguntar qual que é a força que atua entre os blocos, qual é a força que está aqui, ou seja, qual é a força que está em B, aí eu uso a massa do B vezes a aceleração. Geralmente são 2 fórmulas, porque a primeira eu acho A para depois substituir na de baixo. Segunda situação, muito parecido com a primeira, só que agora eles estão sendo puxados por uma corda. Quando isso acontece, aqui no meio gera também uma tração. Então, na primeira fórmula eu tenho força igual massa do A mais massa do B, massa total, vezes aceleração. Achei a aceleração, consigo calcular a tração. Tração é massa de quem impede, ou seja, de quem ficou para trás, vezes aceleração. Quem ficou para trás é o A. Então, achei aqui a aceleração, depois calculo a tração. Terceiro caso. O terceiro caso, eu tenho aqui os 2 blocos. Mas quem que puxa quem? O pendurado, com o seu peso, né? O peso dele está aqui para baixo. Ele vai conseguir arrastar o A. Então, nós temos peso do pendurado, ou seja, no caso vai ser o peso do B, que é igual a massa total vezes aceleração. Se eu quero calcular a tração, de novo o mesmo raciocínio. Tração é massa de quem impede vezes a aceleração. Quem está impedindo é o A. Calculei a aceleração na de cima, substituo na de baixo, calculo a tração. E por fim, a nossa quarta situação, eu tenho os 2 blocos. Quem que puxa quem? O mais pesado. Com qual intensidade? Vamos supor que o mais pesado seja o B. Então, o B ele vai puxar o A com o peso dele menos o peso do A que está atrapalhando. Então, nós temos o peso do maior menos o peso do menor. Isso é igual a massa total vezes a aceleração.
E a tração? Tração vai ser quem está atrapalhando. Então, vai ser o peso do menor mais a massa dele vezes a aceleração. Então, mais massa do menor vezes a aceleração. Então, essa matéria, muitos professores ensinam ela fazendo sistema. Acaba ficando um pouquinho mais complicado. Eu tentei facilitar aí a vida de vocês, desmembrando todas essas fórmulas das principais aplicações das leis de Newton. Agora, vou explicar para vocês como que funciona a força de atrito. O atrito, ele está sempre contra o movimento. Então, ele é uma força contrária ao movimento. A fórmula básica da força de atrito é Φ igual a normal vezes μ. Então, nós temos Φ como força, e essa força medido em Newton, né? O nosso N é normal. Vamos entender o que é essa força normal. Eu tenho aqui o chão e tenho aqui uma caixa. Essa caixa, ela exerce um peso para baixo. A força normal, ela é uma força que forma 90 graus com um plano. Então, se o peso está para baixo, a normal tem que estar para cima. Repara que ela forma, ó, 90 graus com a minha superfície. Então, essa é a força normal, também medida em Newton. E nós temos o μ. O μ, ele é o coeficiente de atrito. Existem dois μ. Nós temos o μe e o μc. μe maior que o μc. μe é coeficiente de atrito estático, então quando o nosso bloquinho está parado, e o μc, coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, quando ele entra em movimento. Como a força de atrito ela é uma força que atrapalha o movimento, então em todas as aplicações de leis de Newton, se tiver atrito, basta eu calcular ele e subtrair da força que está acontecendo. Então todas elas eu posso tirar a força de atrito. Então, o atrito é a força que atua entre o bloco e a superfície. Uma força contrária ao movimento. Então, vamos lá agora para o nosso primeiro exercício. Separei para vocês essa questãozinha da PUC. Um garoto corre com velocidade de 5 metros por segundo em uma superfície horizontal. Ao atingir o ponto A, passa a deslizar pelo piso encerado até atingir o ponto B, como mostra na figura. Então, perceba que ele freou. Ele chegou aqui com velocidade de 5, parou com velocidade de 0 durante uma distância de 10. Considerando a aceleração da gravidade como 10, o coeficiente de atrito entre as meias e o piso encerado é... Então, ó, eu tenho velocidade inicial 5 metros por segundo, velocidade final 0 e distância de 10 metros. Ele quer achar o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito nós temos na fórmula de força de atrito. Φ igual a normal vezes μ. Eu sei que normal é a força contrária ao peso, então é massa vezes gravidade. Essa força ela é contrária à força que o menino fazia ao movimentar. Então, nós temos que força de atrito é igual a força. Força vem da fórmula do força, meu amor, F, ma. A aceleração o exercício não forneceu,
mas se ele deu velocidade e distância, perceba que ele não deu tempo. Então, lembrando a nossa matéria lá de movimento uniformemente variado, quem não recorda ou quem não assistiu a videoaula, está aí no nosso canal, é a equação de Torricelli, que é o vi vovó mais duas amigas no triângulo da sacanagem. Então, velocidade final 0, inicial 5, 2 vezes a aceleração que eu quero achar, vezes a distância de 10. Isso vai dar, então, 25, né? Vai para o outro lado, menos 25. 2 vezes A vezes 10, 20A. A igual a menos 1,25 metros por segundo ao quadrado. Achei o A, vou para a força. Então, força é igual a M vezes 1,25. Achei a força, consequentemente, achei a força de atrito. Então, força de atrito é M vezes 1,25. Massa é M, gravidade 10, coeficiente de atrito é o que eu vou achar. Massa com massa eu posso cortar, pego esse 10 e passo dividindo. Então, coeficiente de atrito igual a 0,125. Então, o gabarito dessa nossa questão, letra B. Então, uma questão que misturou aí um pouquinho da lei de Newton, FMA, misturou força de atrito e também cinemática, lá no movimento uniformemente variado. Vamos agora para a nossa segunda questão. Na montagem experimental ilustrada a seguir, os fios e as polias têm massas expressíveis e pode-se desconsiderar o atrito no eixo da polia. Nessas condições, é correto afirmar. Então, observando aqui, segundo a nossa aula, é o quarto caso da aplicação da lei de Newton. Ele deu gravidade 10, em algumas alternativas ele fala sobre tração, outras fala sobre aceleração. Então, vamos aplicar a nossa quarta lei. Lá no nosso quarto caso fala peso do maior menos peso do menor é igual a massa total vezes aceleração. Calculada a aceleração, eu consigo calcular a tração. Tração é peso do menor mais massa do menor vezes aceleração. Peso do maior. Peso é massa vezes gravidade. Então, 300. Peso do menor, 100. Massa total, 40. Aceleração, quero achar. 300 menos 100, 200. 200 dividido por 40, 5 metros por segundo ao quadrado. Então já tem meu gabarito letra D. Vou só calcular a tração aqui para vocês verem. Tração, peso do menor, 100, mais massa do menor, 10, vezes aceleração, 5. Então, tração igual a 100 mais 50. Tração igual a 150 newtons. Então, quem ainda usa a aplicação da lei de Newton com aquela ideia de sistema, eu aconselho esses métodos. Eu desenvolvi essas 4 formulazinhas e ajuda demais vocês. Então, inscrevam aí no canal, não esqueçam de curtir, compartilhe com seus amigos e até o próximo.